Um pedido da Procuradoria-Geral da República, Rodrigo Janot, o Supremo Tribunal Federal dividiu o inquérito instaurado em maio para investigar o presidente Temer. Com essa decisão, a Procuradoria não tem prazo para apresentar uma nova denúncia contra o presidente. Temer e o ex-assessor, Rodrigo Rocha Loures, já foram alvos de uma primeira denúncia, sob acusação de corrupção passiva, apresentada na segunda-feira. Rocha Loures estava preso, preventivamente, foi solto, a gente falou disso há pouco. Quem ganha mais tempo, Vera, a defesa do Temer ou a PGR? PGR, a defesa do Temer gostaria de acabar logo com isso, mas eu queria voltar um pouquinho no que o Andreasa propôs aqui no bloco anterior, que é que a gente não deve generalizar de forma uniforme as acusações contra os políticos sob pena de se penalizar a política e não os políticos. Mas eu acho que a gente também não pode incorrer, e eu não digo que somos nós que estamos fazendo isso, mas estou propondo uma reflexão ampla a respeito do que ele disse, na relativização da corrupção. Porque é isso que os políticos menos agravados querem que façamos, querem que a justiça inclusive faça. O discurso do Aécio Neves, antes de ser preso, e o discurso no qual ele foi flagrado naqueles áudios dele, por exemplo, era tal história de diferenciar o joio do trigo. E se há que se fazer mesmo a diferenciação entre o joio do trigo, a gente não pode fazer diferenciação entre joio e joio, porque é tudo joio. O Rodrigo Janot, diante de uma acusação grave contra o presidente da República, um senador da República que é presidente do maior partido, segundo maior partido da base, não poderia fazer outra coisa a não ser e mandar investigar. Ele deveria ter concedido os benefícios que ele concedeu ao grupo JBS? Certamente, obviamente não. Obviamente ele errou nisso, obviamente ele quis fazer essa jogada que era uma jogada de risco e ousada para um procurador-geral denunciar o presidente no cargo, e ele concedeu além dos anéis, ele concedeu coisas que não deveria e não poderia ter concedido. Mas daí a dizer que não há nada, e a gente não está dizendo isso, nenhum de nós, para se investigar, não dá para dizer. Então eu acho que no final, o que vai separar o joio do joio e fazer com que o joio mais estragado pague mais, que é o PT, certamente, o Andreasa está muito certo nisso, a culpa do que a gente está vivendo, desse descalabro da política que a gente está vivendo, tem nome e sobrenome, Luiz Inácio Lula da Silva. É a dosimetria das penas, é a condenação final, e aí para isso é que eu acho que a Lava Jato tem que caminhar para um esquadouro. Não é possível essas coisas ficarem se alongando eternamente, porque senão a gente fica nessa DR, nessa terapia de país eterna, no divã, na sarjeta, na lama, e não anda para frente. E você, Madu? Olha, eu vejo a Operação Lava Jato como uma virada na história brasileira. Seria uma mudança estrutural na história brasileira. Não me iludo que a gente vá acabar definitivamente com a corrupção no Brasil. Eu costumo dizer, até na Finlândia, na Islândia, na Dinamarca, existe a corrupção. A diferença é que, além de ser muito menor, o indivíduo, uma vez pego no ato de corrupção, ele sofre as consequências da lei. Eu acho que essa é a grande modificação, é a grande contribuição da Operação Lava Jato. Mostrar que a lei existe no Brasil, que ela é cumprida e ela se aplica a todos, todos, sem exceção. E isso pode realmente fazer com que o país dê um grande salto de qualidade na relação entre as pessoas. A corrupção, ela não é só uma coisa moralmente errada e tal. A corrupção, ela é antieconômica, Uma ponte que custaria 100, ela acaba saindo 120, 130. A corrupção, ela empobrece a sociedade, Ela torna a sociedade mais pobre, ela concentra a renda e ela torna a sociedade mais ressentida, mais insegura. Enfim, é muito importante, então, que a gente tenha coragem de ir até o final nisso, custe o que custar. E eu não vejo, sinceramente, uma saída parcial, uma saída de compromisso, uma certa entente. Eu prefiro acreditar na porção
de políticos sérios que existe no Brasil. Eu acredito na atividade política, acredito na atividade política partidária, né? Mas, de repente, não com esses partidos que estão aí e não com esses políticos que transformaram a atividade política numa atividade criminal. Mas, reafirmo, como a Andreasa falou, eu acredito que existem políticos que honram a sua atividade. É com eles que a gente tem que contar e reconstruir a atividade política no Brasil e novas pessoas que vão se apresentar para o cenário político, que vão surgir, vão aparecer. Vai você, Andreasa, para a gente fazer mais uma paradinha, vai lá. Eu não me intimido com um robozinho militante, hater na internet, tá? Eu tento ser coerente e acho que sou. E sou transparente, sou claro aqui nas coisas que eu digo. Vocês viram que a Vera fez uma análise muito consistente a respeito do cenário que nós temos. É preciso separar, inclusive, o joio do joio. O que eu quero dizer com isso? Na atividade política, entre os políticos brasileiros, sobretudo no Congresso, estão disseminadas práticas criminosas, sobretudo para financiamento de campanha eleitoral. Se não for possível identificar o caixa 2, os caixas paralelos para financiamento de campanha e tipificar esses crimes como de fato são crimes eleitorais graves, importantes, passíveis de punição, mas que precisam ser entendidos em sua natureza à parte. Se a gente permitir que esses crimes pequenos, considerando o ambiente da corrupção no Brasil, sejam misturados com pagamento de propina, inclusive pagamento de propina para o senhor Aécio, tá? Ele é investigado por esse motivo. Não está puro, não. Ele não está na parte do trigo. Se a gente não investigar a lavagem de dinheiro e todos os crimes que envolvem a política, se tratar tudo como uma coisa igual, nós sairemos perdendo lá na frente. O problema, a meu ver, do Rodrigo Janot, aliás, um dos problemas dele, é que ele investiga pouco. Ele recebe a delação, vou repetir, deveria ser ponto de partida, ele se dá por satisfeito, de alguma maneira, esse conteúdo da delação vaza, o que prejudica a investigação que deveria estar em curso, porque a partir da delação deveríamos ter uma longa investigação para que adiante o Ministério Público pudesse oferecer uma denúncia robusta, como não tem oferecido. Está aí o caso do Temer e do Rocha Loures. Oferecer denúncias inconsistentes significa aí sim um desserviço à Lava Jato. Isso é atrapalhar a Lava Jato. Está deturpado o Instituto da Delação Premiada. E isso é gravíssimo. Então a Vera falou, é verdade, lá na frente, quando chegar no momento da sentença, a dosimetria da pena estabelecerá a ordem, nós esperamos que estabeleça a ordem das coisas. Mas e o efeito político imediato? Porque a sentença demora. A delação é imediata, o vazamento da delação é imediato. O cara delatou no dia seguinte, está vazado, está em todo lugar. Criminalizando as pessoas, culpando as pessoas, acusando as pessoas, eventualmente inocentes, ou cuja acusação não é tão grave assim, no final das contas. E aí? E o efeito político disso? Me digam aí, senhores, onde está o senhor Lula nas manchetes dos jornais? Esse é o efeito político de que eu falo aqui diariamente. Ah, lá na frente ele vai ser punido com uma sentença grande, e daí ele pode estar eleito até lá. Está capitalizando politicamente. E a atuação do senhor Janot, para responder ao Patrick, fatiando com a chancela do Supremo a denúncia, é uma ação política que serve, pode não ser de propósito, mas que serve a alguém.